Bem-vindos à Confraria das Lagartixas, aqui com essa Clarice, esse abalo sísmico, esse vulcão em erupção, que é a Clarice Lispector, e com essa passagem, né, que a gente leu, que é tão densa, que a gente tem a sensação que ela fez uma viagem até o inferno e voltou. E essa ligação que a Clarice tem com os animais, é, que é uma coisa impressionante. Nós estávamos na quinta-feira com a Casa Frida, da discussão da vida da Clarice através do Benjamin Moser, e a Casa Frida trouxe a história da Clarice, né, ainda menina com as galinhas. E aqui a gente se depara com a Clarice com o cavalo que a Ana me traz, a Ana Falcão me traz um pouquinho antes da nossa reunião, e aquilo mexeu muito comigo, porque ela tem essa relação com o cavalo, com os animais, ela fala das lagartixas, ela fala da barata, ela fala dos coelhos, ela fala das galinhas, ela fala. Inclusive, ela tem uma fala que quem não gosta de bichos não consegue reconhecer um animal interior, né? Que é essa coisa que a gente tem dentro da gente, que a gente deixa enjaulada de alguma forma, né? Que de repente esse bicho se solta, né? Seja de que forma for, seja da forma. Eu até queria colocar um vídeo que a Casa Frida colocou, mas era tão delicadinho, e falei, meu, não cabe nesse capítulo, porque ela está completamente visceral nessa história dessa descida, né? Dessa descoberta da dor do outro. E a gente começa o romance que foi, imagina, 1960 e 64. Foi um marco, né? Que tanto é que as pessoas não entendiam, né? Enfim, Nelson Rodrigues ainda tem uma fala na história que eu fiquei sabendo agora recentemente, que fala assim, como é que alguém, uma mulher, tem uma capacidade de escrever sobre o dia que ela comeu uma barata? O Nelson Rodrigues traz isso, né? Essa fala dele, que causou uma polêmica imensa, esse livro da Clarice, essa escrita da Clarice na época, porque é uma coisa completamente na época que ninguém tinha coragem de falar do que se sente, porque a Clarice fala do que ela sente, né? Do que está dentro da gente. E ela não está em busca dela, né? De quem eu sou. Isso todo mundo pergunta, quem sou eu, né? Para onde eu vou? Ela está em busca do coletivo, de quem somos nós dentro desse processo da busca, porque nós somos um todo, do coletivo da história, do coletivo da humanidade, do coletivo do mundo, do coletivo, né, do todo, que nós carregamos dentro da gente um pouquinho de cada época da história do mundo. Isso é lindo porque nos une, né? Essa coisa de dar, nesse capítulo, ela abandona o leitor, né? Eu tenho a sensação, é claro que cada um tem uma forma de interpretar, mas ela larga da mão dela, fala assim, só que eu tenho que trilhar esse caminho sozinha, eu tenho que descer nesse inferno interior sozinha. E ela traz a história do cavalo, né? Desse cavaleiro que mata o rei, né? Que a Ana me traz, também lindo, eu já tinha lido há muito tempo atrás, e que essa transformação toda através desses rituais que a Clarice nos traz, né? Lembrando que a Clarice, ela fala das máscaras, né? E a gente, que máscara que nós vamos usar? Ela usou a máscara, não, eu sou uma simples dona de casa, não, eu sou a mulher de um diplomata, não, eu sou uma escritora, não, o que que eu sou? Eu sou um cavalo, eu sou uma barata, né? E ela vai trazendo essa metamorfose da vida através da escrita, e que a gente entende que a escrita era uma forma dela poder respirar. Ela termina os dias dela, né? Ela já não escrevia mais, mas a Olga Borelli vai anotando, né? é, é, os pensamentos da Clarice. E esse livro é uma viagem absurda, né? Dentro não só do intimismo dela, mas ela viaja pelo mundo. Agora me voltou, não sei se vocês já leram, mas é uma leitura imperdível do Saramago, Caim, que o Caim transita em vários mundos, ele está condenado a ser um errante na vida e ele não morre, né? Então ele vai caminhando pelo mundo, enxergando as misérias humanas e se reinventando, né?
É muito interessante isso que a Clarice nos traz. E essa coisa do misticismo, desses rituais todo, né? Lembrando que a Clarice era alucinada por uma cartomante para saber, imagina, né, que mulher mais plural, né? Que frequentava a cartomante para saber do futuro dela, né? Que ela é um pouco a Macabea também. Toda a obra dela é toda voltada para a própria vida. Então a gente está aqui nessa tarde linda aqui, de calor aí, eu não tô morrendo de frio aqui, mas eu sei que está muito calor, nessa efervescência, nesse vulcão voltando as lavas ao interior da barata, aquela massa branca da barata, essa erupção vulcânica que é a Clarice. E eu vou passar a palavra para Carla da Casa Frida agora. E é um prazer estar com vocês, Leila, saudade, a Ana, a Sônia, a Antonieta, queridíssima Monique aqui com a gente, a Rosemary, bem-vindas, a Denil, querida também, bem-vindas todas. A palavra é sua agora, Carla. Boa tarde. Bom, difícil começar a falar, né? Eu acho que eu vou aproveitar algumas falas que você trouxe. Primeiro que a gente está na penúltima parte do livro, né? No nosso próximo encontro, a gente já vai estar finalizando a Paixão segundo o GH. E esse encontro de hoje nós vamos discutir 7 partes, né? Que eu acabei numerando essa tendência, né, humana que a gente tem de tentar encontrar alguma organização, alguma continuidade, pensando até nessa fala da Clarice, né, que a barata ela não descontinua, por isso ela se aproxima mais de Deus, né? Então, para eu não me perder e não me descontinuar, eu fui numerando cada capítulo como se fosse um número. Então, aqui da minha numeração, a gente vai discutir hoje do capítulo 20 até o 26. Então, foi uma forma de eu conseguir achar um caminho, um norte, nisso que a Cláudia já trouxe, né? Que eu acho que esse debate, né? Essa discussão dessas 7 partes a gente vai mergulhar com a GH, né? É um mergulho profundo que ela vai fazer nesse abismo, que ela vai repetindo tantas vezes sobre esse abismo. E o que me chama a atenção é que nesse capítulo 20, na primeira parte que a gente vai discutir, ela já anuncia que ela tem uma revelação a fazer, que ela precisa dizer algo que ela nunca havia dito antes. E ela vai dizendo que a pronúncia de amar, né? Ela diz eu te amo. Ela já disse outras vezes, mas dessa vez ela está realmente dizendo. E aí eu fiquei pensando, né? O que seria, né? O que será que ela está propondo para nós leitores, né? Porque quantas vezes a gente diz, ah, eu te amo, ah, o amor, mas assim, sem realmente dizer que está amando. Então parece que ela está ali vivendo um encontro muito profundo, né? Sobre o que é amar, sobre qual é a origem do humano, né? Se preparando para esse abismo que ela vai agora percorrer, né? E aí, já nessa primeira parte também, tem uma frase que me chama muita atenção, que ela fala que ela vai se consumindo como se ela fosse um cigarro. E a Clarice fumava muito, né? Inclusive, ela teve um dos grandes acidentes dela, foi ela dormindo, segurando um cigarro, e ela acaba, enfim, tendo um grave acidente, né? E aí eu fiquei pensando, né? Porque no encontro anterior da GH, ela fala desse incenso que vai queimando, o quanto ela traz essas metáforas, né? Que algo precisa se queimar para se consumir, né? E ela fala do cigarro agora, nessa parte. E aí ela diz que ela quer colher as coisas com as mãos, né? Então tem algo desse dentro que a Cláudia já trouxe, e pegar com as mãos, e que me fez lembrar também o Perdoando Deus, né? O conto que ela diz que para ela poder amar, o amar Deus, ela precisa ser capaz de segurar um rato com as mãos, né? A gente já discutiu esse conto aqui várias vezes, que é maravilhoso, e eu acho que tem muita relação com essa discussão de hoje, porque essas partes ela vai mencionar muitas vezes Deus, acho que isso que a Cláudia traz Caim, né? Não é por acaso, eu também pensei no Caim, mas como ela está ali se questionando que Deus é esse, né? Como que ela alcança Deus, então ela precisa pegar as coisas com as mãos, né? Esse dentro.
E aí ela vai falar um pouco sobre, para mim, pelo menos, parecer que ela está falando da paixão, qual seria a diferença entre o amor e a paixão, porque na paixão você se torna o outro. Então, ela diz um pouco sobre comer a vida e ser comida, então tem uma certa metáfora de devorar e ser devorado, e ela está tentando entender o que que é o amor, pelo menos foi um pouco que eu fui, que me pegou um pouco mais nessa primeira parte. E aí, na parte seguinte, que é essa parte em que ela vai soltar a mão, né? Ela vai soltar a mão que a segurava, ela abandona e aí ela mergulha. E aí a gente vai entrar, a partir de então, a gente está aqui soltamos as mãos, estamos sozinhos, né, nessa leitura, e ela vai para esse precipício, para esse abismo, né, que é onde vem a questão do inferno, que ela vai se questionando o que que é o inferno, e ela diz que o inferno é não ter punição, né? Uma das frases que ela vai definindo o que que seria esse inferno. E Deus nesse profundo abismo, né? Então fica sempre essa menção, o que que é Deus, o que é o inferno, e ela diz, né, um pouco antes de terminar essa parte, ela como uma condição. Se eu voltar, né, como quem diz, se eu voltar desse mergulho, eu volto a pegar na sua mão, né? Eu acho que ela já vai dando uma dica para o leitor. Se eu voltar, eu espero um pouco, mas, né, talvez eu volte, talvez eu não volte, mas eu vou tentar pegar a sua mão de novo, se eu voltar, né? Ela vai dizendo aqui. E aí eu acho muito interessante, porque ela fala dessa barata como um ser livre, né? Que e como a Cláudia trouxe, né? A Clarice ela traz muitos animais, a galinha, a barata, o cão, o rato, é, os animais como seres livres, porque eles não escolhem, eles simplesmente vivem, né? Eles são completamente livres. E aí ela diz, né, que o humano, na verdade, o que eu fui pensando a partir disso, né, se os animais são livres, o humano, então, ele está aprisionado à liberdade, né, a essa decisão de tomar as próprias escolhas. E o quanto isso dá medo, né, porque parece que nesse momento ela está aterrorizada, né, com muito medo do que ela está sentindo, do que ela está vivendo. E aí eu lembrei até de um livro que a gente já discutiu aqui há muito tempo, antes de se tornar Clube do Livro, que era A Condição Humana, do Sartre, e ele fala, né, que o ser humano ele está condenado à própria liberdade, né, quanto também é difícil a gente se responsabilizar pelas nossas próprias escolhas, né, nesse sentido não há redenção, né, porque voltando um pouco à frase da Clarice, a gente não consegue se libertar das nossas próprias escolhas, que no final a gente vai responder por elas. Ninguém mais responde pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelos nossos atos. Então, parece que ela está ali muito angustiada, repensando a condição humana, né? Parece que ela está ali se questionando o que que é humano. E aí ela traz na parte seguinte, que para mim é o capítulo 22, para dar de novo um norte para esse mergulho, ela vai falando desse sentimento de indiferença, e será que isso se aproxima de Deus? E como o humano, um orgasmo da natureza, achei forte nessa passagem que ela vai dizer o que é o humano, né? Como se fosse essa potência da natureza e a barata que se aproxima, porque ela não descontinua. E aí achei interessante trazer o cavalo que a Ana trouxe, né, que a Cláudia colocou aqui na sala de espera, porque é nessa parte que ela vai dizer do cavalo, né, como o pensamento que galopa, né? Então parece que ela está pensando, né, muitas coisas ao mesmo tempo, tanto que ela vai de um tema e de repente ela muda completamente o tema, como se estivesse galopando, trotando em cima de um cavalo, né? Então, né, a gente vai nesse ritmo, né, desse pensamento muito acelerado que ela vai descrevendo. E aí tem até uma parte que eu acho que também que a Cláudia já trouxe de matar o rei. Eu fui até buscar o que seria esse sabá que ela cita, né? Fiquei na dúvida se era algo voltado para a cultura
né, um pouco alguma passagem do Satanás, ou se tinha algo mais do judaísmo. Enfim, tem vários significados para isso também. E aí, na parte seguinte, que é o capítulo 23, ela vai falar um pouco da santidade humana versus a santidade divina. E aí, o que eu capturei dessa parte, né, que eu tentei capturar, que ficou mais para mim, ela vai falando de uma certa sede, né, parece que ela vai se havendo com muitas questões profundas, e aí ela não consegue mais parar, ela continua nesse ritmo, trotando em cima do cavalo, e que me fez pensar, né, quanto mais a gente estuda, né, por exemplo, a gente está aqui estudando a vida da Clarice, estudando os contos dela, as obras dela, e mais dá vontade de continuar, né? A gente não quer parar de saber mais sobre ela, de se aprofundar, né, no que ela produziu. E acho que ela fala um pouco disso, né, sobre o que é o conhecimento, sobre o que quando você faz um mergulho como esse, é impossível você recuar, você tem que seguir, né? Você tem que olhar para esse abismo, né? Tem que olhar mesmo e entender o que você está sentindo. E aí ela vai fazer várias passagens que para mim parecem meio bíblicas, né? Que ela vai dizer: você está em mim, mas eu estou em você. E ela vai falar de um enigma do poder de Deus. Aí esse medo, um certo medo da punição de Deus. E aí eu fiquei pensando, né? Porque ela fala o que, que seria esse estar em mim ou eu estou em você? E aí eu lembrei de uma frase bíblica que fala, né, que Deus se fez a nossa imagem e semelhança. Se ela está ali também se questionando o que, que é Deus, o que é humano. E aí eu pensei no Grande Sertão Veredas, né, que foi quando a gente começou aqui, né, a nossa leitura de obras maiores, saindo dos pontos, e que o Riobaldo, ele vende a alma para o diabo, né? Tem um momento em que ele vai vender a própria alma para o diabo. E aqui é muito interessante, porque a GH, ela vende a alma dela a Deus, né? Então, ela faz o movimento inverso aí do Riobaldo, e com muito medo, né? Porque é um Deus que ela sente muito medo também dele, né? Um Deus que ela diz, tremia de medo por Deus. Então, o que seria vender essa alma para Deus? E aí eu achei uma frase muito bonita, né? Que ela vai falando que a gente volta um pouco no encontro anterior, daquele neutro artesanato de vida, e aqui ela vai falar do neutro do amor, que é uma certa alegria contínua, como um barulho neutro de folhas ao vento. Achei tão forte, tão sensitiva nessa frase, né? Você consegue escutar as folhas ao vento, que traz essa alegria contínua, né? Parece que as folhas continuam balançando conforme o movimento da natureza, né? Como se fosse algo muito maior, né? Ela se questionando o que seria amar. Achei muito bonito isso. E aí, quando você acha que ela vai, né, voltar um pouco mais, ela fala: espera um pouquinho, na parte seguinte eu ainda não contei tudo. E ela continua. E aí, enfim, né, pelo menos, né, causa, né, dá uma sensação de profundidade nesses capítulos. E ela vai falar do tesouro, né, e que até a gente vai discutir aqui os desastres de Sofia, que a gente está pensando em trazer para Casa Frida também esse conto, e que fala muito o que seria esse tesouro, né, que se esconde onde a gente menos espera. E mais uma vez ela se pergunta, né, desse enigma, né, dessa escuridão, que tem alguma coisa que é impossível de se alcançar. E aí eu fiquei pensando até, né, não tem como não pensar muito os termos da psicanálise, que tem sempre um resto que a gente não alcança, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, num sonho, e o sonho traz um significado, tem sempre alguma coisa que a gente não consegue alcançar, que o Freud vai dizer que é o umbigo do sonho, que é algo intraduzível, inalcançável, e ela vai falando um pouco disso aqui, né? Parece que ela está tentando se alcançar de algo que está sempre escapando um pouco dela, né? E aí, enfim, na penúltima parte, que eu coloquei o 25 aqui, eu me lembrei muito do livro Insustentável Leveza do Ser, porque ela vai falar sobre o peso das relações
E ela diz que só os grandes amam a monotonia. E eu achei muito sábia também essa frase, né? De você poder observar também o que é monótono, o que é neutro, e que de repente é ali que se esconde os grandes tesouros, né? Parece que ela está falando um pouco sobre isso. E aí tem uma frase que eu acho que é o grande de tudo, seria um resumo, acho, de todos esses capítulos, que ela diz que quer ver a humanização por dentro, né? Então, parece que essa tentativa dela mesma entender o que é humano, né? Como que a gente opera, se seria, se Deus é uma ancoragem, como que a gente consegue também se aproximar dele, né? Ao mesmo tempo que ele é tão poderoso e pode nos punir, né? Ela vai trazendo essas questões, né? E aí, na última parte, que a gente finaliza aqui, que eu já vou parar, prometo para passar a palavra para vocês, mas aí ela volta a pegar na mão. Então, ali, ela avisa, voltei, né? Voltei do meu mergulho, estou pegando a mão de volta, e aí, enfim, pelo menos, né, da minha leitura, parece que alguma coisa vai se acalmando um pouco nela. A gente sai desse trote do cavalo para, ai, que bom, agora ela não está mais nesse abismo, ela conseguiu ter uma ancoragem, né? Seja a mão do leitor, seja de alguma forma poder perdoar Deus, né? Trazendo o conto, perdoando Deus. E aí ela fala, né? A frase que eu acho também que é muito interessante, que ela escreve assim: por eu ter mergulhado no abismo, é que estou começando a amar o abismo de que sou feita. Então, acho que é um pouco esse movimento que a GH faz, né? Ela mergulha nesse abismo para entender o que é humano e para poder também se amar, aprender a se amar, né? E entender também que abismo é esse de que ela e nós humanos somos feitos, né? Eu achei que é muito interessante essa passagem, né? E aí ela finaliza dizendo sobre a esperança, né? Que esse filho que ainda não nasceu, e um pouco, né, ela vai se aproximando dessa de ser maduro, né? Que um adulto muitas vezes nega o fato de já ser um adulto e ter que responder, né, de um lugar mais maduro, né, das próprias decisões. Então parece que ali ela está mais amadurecida, ela volta a se sentir continuada, né, com uma certa ancoragem, um pouco mais organizada, né? Ela já foi para o abismo e já voltou. Então, enfim, eu achei é muito intenso, né? Um ritmo muito forte dessa leitura, mas que bom que ela voltou a pegar nossas mãos, né? Que ela conseguiu, de alguma forma, também sair do abismo. Bom, mas agora vou passar a palavra. Eu acho que também tem várias outras partes muito interessantes também. Queria ouvir também como foi a experiência desse mergulho para vocês. Nossa, é impressionante essa coisa do monótono também, desse neutro, né? Desse espaço entre as partes. Tem o Júlio Cortázar também tem, quando ela fala do beijo, né? Desse distanciamento, que Deus mora exatamente nesse ato do tempo. Como é bonito aquilo, né? Nessa coisa do tédio também, dessa coisa da inação, né? Dessa, como é importante a gente parar um pouco e olhar, e respirar e perceber esses hiatos do tempo, porque são nesses momentos é que a vida de fato acontece. Como essa mulher é algo impressionante, como ela mexe com a gente, como a gente entra nessa travessia e sai completamente diferente. E mais ainda, quero falar uma coisa para vocês, e como é rico para nós, né? Eu sou curadora e mediadora da confraria, eu estou com a Casa Frida aqui me dando a mão, me dando esse apoio todo. E como é rico ver as pessoas se transformando através da leitura, através da boa literatura, através dessa viagem que a gente está fazendo juntos. Gente, eu fico muito emocionada com essa troca, com todas esses olhares e como as pessoas crescem, como as pessoas
se aprofundam, estudam de fato, mergulham no processo e saem revitalizadas disso. Então, eu quero agradecer vocês nesse sentido. Está aqui a Carmela também. Bem-vinda, Carmela. E agora eu vou passar a palavra para Ana Maria. Ana, obrigada pelas dicas aí. A Ana também é responsável aí pelos desastres de Sofia, que eu fiquei encantada, já tinha lido e acabei trazendo. Vai ser dia 8 no próximo sábado, conto com a presença de vocês. É um conto magnífico. É uma menina de 9 anos ali, sei lá, 19, 12, não me lembro, mas num erotismo, numa descoberta. E ela parece, eu tenho a sensação que ela vira um cavalo ali no final, é muito bom. E o filme é muito bom. É um filme do ano passado, mas é um filme que é imperdível, que vale a pena, que dá pano para manga, que é um momento muito atual que a gente está vivendo. Então eu conto com vocês lá. Ana, a palavra é sua agora. Boa tarde, bem-vinda, Ana. Tá sem som, Ana. Liga teu som. Pronto. Não ligou. Pronto, agora foi. Agradecer aí a companhia, né, da travessia que estamos fazendo juntas. Tudo isso que você falou, esse mergulho que cada uma de nós está fazendo, como tem sido enriquecedor, e ler com outros olhos, com outra profundidade. Mas eu ando tentando amarrar aqui algumas coisas de Clarice, e volta e meia eu pego um volume da coleção. E eu estava com esse Onde Estivestes de Noite, e até fiquei me perguntando, estivestes, por que voz? Ela não queria se dirigir talvez só a uma pessoa, né? Mas também não sei a razão, ainda não procurei isso. E aí eu me deparei com essa crônica, Secos Estudos de Cavalo, que casualmente era o balé que estávamos vendo, né? O vídeo antes de começar. E aqui eu tentei ver a data desse conto, mas não achei. Eles dizem que está sem data, que eles não têm certeza da data. E aqui há vários títulos dentro dessa crônica: Falsa Domesticação, Forma, Doçura, Os Olhos do Cavalo, Sensibilidade, Ele e Eu, Adolescência da Menina Potro, O Alarde, O Cavalo Perigoso, A Rua Seca de Sol, No Pôr do Sol, Na Madrugada, No Mistério da Noite, e depois, ao que mais me interessa agora e nos interessa, é o estudo do cavalo demoníaco. E eu vou ler um pedaço aqui, ou todo, se for o caso, tem 2 páginas, para vocês reconhecerem esse texto, que não está no GH, está Onde Estiveste de Noite. Estudo do cavalo demoníaco. Nunca mais repulsarei, porque roubei o cavalo de caçada de um rei. Eu sou agora pior do que eu mesma. Quem tiver essa edição aqui, pega a página 127 do GH. Nunca mais repulsarei. Roubei o cavalo de caçada do rei no enfeitiçado Sabá. Sabá com TH, que em outro lugar está com A acentuado. Se adormeço um instante, o eco de um relincho me desperta, e é inútil tentar não ir. No escuro da noite, o resfolegar me arrepia. Finjo que durmo, mas no silêncio o Gineide respira. Todos os dias será a mesma coisa. Já ao entardecer, começo a ficar melancólica e pensativa. Não vou ler tudo, já li um trecho grande. Esse trecho, exatamente, praticamente igual, ele está no GH, na página 127 e 128 da minha edição. Então, eu tentei ver a data dessa crônica para ver se ela teria aproveitado esse trecho da crônica no livro ou o trecho do livro na crônica. Eu não cheguei a uma conclusão. E, então, voltando agora, nesse trecho, o que eu achei extremamente interessante é o que a gente em linguística chama de campo semântico.
Deixa eu ver aqui. Tem uma série de palavras que tem a ver com o cavalo, né? Todos da mesmo campo. Resfolegar, ginete, trote, sela, caçada, patas, relincho. Então, como ela escolheu as palavras para escrever esse texto? Essa foi uma descoberta que eu, por acaso, fiz, e como diz a Cláudia, fuxicando dali, procurando dali, a gente chegou a uma conclusão. Eu vou falar um pouquinho da forma desses trechos. Isso já me parece que é uma, digamos, técnica, uma fórmula da Clarice. Ela define muito as coisas, né? Ela tenta definir e ela usa bastante o verbo ser, é, para definir, mas não fica assim uma coisa pobre, porque às vezes quando a gente pensa no verbo ser, as professoras falavam, a calça é azul, a janela é isso, mas ela não, ela dá uma forma que enriquece com esse verbo ser, apesar de ser um verbo bastante comum. E ela, então, principalmente nesses trechos que nós lemos para hoje, ela tenta definir muitas coisas, o inferno e várias coisas. Então, logo no início, ela está no inferno, né? Como muitos já disseram, a Cláudia e a Carla. Na página 117, ela fala no intervalo, né? O intervalo do amor, o neutro do amor. E me passou pela minha cabeça, Cláudia, que entende disso, se não há um pouquinho de erotismo nesse intervalo do amor, seria entre um ato e outro, não é? Não sei, me ocorreu isso, não sei se a minha cabeça tá ruim. E na página seguinte ela fala de novo. Nesses intervalos, nós pensávamos que estávamos descansando de um ser e do outro. Então, tudo leva a crer que há um descanso, uma interrupção entre uma vez que se faça amor e uma outra, não é? Então, tá. E ela continua com o vocabulário de inferno, né? Ela fala em danação, em inferno, em tentação. E o que eu achei interessante é que ela, isso no livro inteiro, ela termina cada parte com uma frase, sempre uma frase assim de impacto, e a partir dessa frase ela desenvolve na parte seguinte. Isso já foi visto aqui muitas vezes, mas esse achado dela, né, essa fórmula, aí ela desenvolve no capítulo seguinte tudo aquilo. Ela continua a falar do inferno demoníaco. O interessante é que até no GH, o sabá está escrito S-A-B-A agudo, e no outro está S-A-B-A-T-H. Isso é só uma curiosidade, não é? Então, ela também usa uma técnica muito interessante, que ela faz um rodeio e ela repete, ela parece que quer frisar, não é? Então, ela, por exemplo, aqui na página 128, ela diz que ela roubou o cavalo, depois ela diz, rouba de mim o ginete, porque de roubo em roubo, à madrugada eu até já roubei, e dela fiz um pressentimento, rouba depressa, e etc. Então, ela tem essa técnica que não fica nem um pouco, assim, digamos, incômoda ou errada, fica prazerosa, porque ela desenvolve tão bem essas definições e essas... Vamos ver, na página... Eu sou um pouco parecida com a Clarice, eu anoto tudo em papelzinho e depois não consigo juntar muito. Ao contrário da Carla, que se organiza, o meu fica... Às vezes eu estou com o papel na frente, eu escrevo alguma observação que eu faço, e aí fica meio... E depois eu fico sem tempo de organizar. Então, ela passa inferno e santo, ela mistura um pouco o vocabulário, né? E as ideias, tentação, santo, santidade e Deus, e ela define o que é provação, não é? Também ela, dentro daquele sistema dela de fazer as definições, e depois ela repete sempre muita coisa, né? Na página 131, por exemplo, ela fala em soluço,
oferenda, oferecer, soluço, oferecia. Então, quando ela define aprovação, ela não usa o verbo ser. Na página 130, ela diz: provação significa que a vida está me provando. Então, nessa hora, ela usa significa para definir, não é? E deixa eu ver aqui mais alguma coisinha que eu anotei. De novo, ela repete muito, né? Deserto, eu vender ao demônio, como já. Não ao demônio, mas a Deus, como a Clara já falou. Aqui tem uma parte que ela diz assim: ela sentiria falta do que deveria ser seu. E isso, não sei por que, me remeteu ao cego, né, que sentiria falta da visão do cego quanto ao amor. Nós já vimos também, não é? Ela não contei tudo. Deixa eu ver aqui na página 138. O segredo, o enigma, tudo que a Carla já falou, não é? E medo de perder a humanidade. E ela pede ajuda a Deus, ela pede ajuda ao leitor, não é? Pede a mão do leitor, como já dissemos hoje aqui, e pede ajuda a Deus também. Então, dentro dos meus papéis, mais ou menos isso que eu alinhavei para vocês. Tá tudo bem. Obrigada. Ana, que delícia, que pesquisa, que mergulho, Ana, muito bacana. Quase que é meio por acaso, viu? Mas Nada por como eu tenho acaso. vários volumes, eu vou cruzando. E esse trecho que eu li para vocês, com pequeníssimos detalhes, é o mesmo trecho da GH. E eu só fiquei curiosa de saber qual teria sido o primeiro, né? Aí eu pensei, não, eu acho que ela pegou um papelzinho lá, que ela disse que ela escrevia anotando em papeizinhos, né? E ela fez a crônica, eu já tinha feito o livro, não sei, mas o papelzinho ficou lá e ela... Então, com certeza, a crônica ela teria um compromisso, né, de entregar o material, e aí ela rodeava em torno do assunto. É isso, tá bom. E essa parte de ela conseguiu o vocabulário todo próprio, né? Mesmo que seja figurado, ela pega do mesmo campo semântico, ela pega as palavras e as repetições, que não ficam cansativas de modo algum, e essas definições que ela faz constantemente. Foi o que eu observei nesses trechos. Tudo bom? Obrigada, Ana, pela participação, pela pesquisa, pelo carinho, pela troca, muito bacana. E aqui eu vou num lance do lance que você fala, achei muito bacana o que ela fala aqui. O inferno pelo qual eu passara, como te dizer? For o inferno que vem do amor. Ah, as pessoas põem a ideia de pecado em sexo. Mas como é inocente e infantil esse pecado? O inferno mesmo é o do amor. Amor é a experiência de um perigo de pecado maior. É a experiência da lama e da degradação e da alegria pior. Sexo é o susto de uma criança. Oh, gente, que coisa! Mas eu fiquei. Sempre a gente encontra uma pitada assim, de Para mim, erotismo, de qualquer coisa, durante os... é a brincadeira. Mas como eu falarei para mim mesma do amor que eu agora sabia, né? É no neutro do amor que está uma alegria contínua, como um barulho de folhas ao vento que acaba atrás, que é ali que mora Deus. Ah, fala dessa mulher. Meu Deus, fala para mim. É uma coisa. E a dor, porque ela fala de Deus e do diabo, é um Guimarães, é claro que ela subverte a literatura, né? Que quando ela lança esse livro em 1964, fica todo mundo assim apavorado, que isso, que mulher, que é bruxa, que é isso, que é aquilo. Mas é um mergulho, nossa, na essência da essência, né? É lindo. E Mas ela passa de uma religião para outra, né? Ela fala de Deus, do sabá, gente, é uma religião ela não acima de todas, não é é? fixa numa coisa só, ela É, não tem algo que é, é não, uma eu sou. espiritualidade, né? Não, ela vai no todo. E ela fala uma coisa que ela repete bastante aqui, ela fala a palavra atonal, que não tem tonalidade definida, né? Que traz a Lígia Fagundes Telles, né, também na história dela, que
é no crepúsculo, é no meio tom, é nessa incerteza que a Lígia traz, né? Que a alegria está nisso, né? Nesse... E a Clarice traz muito essa coisa do entardecer, né? Que é nessa hora perigosa, nessa hora que as coisas se transformam, né? E essa descida para o inferno, e esse encontro com Deus, e esse susto, né? Dessa descoberta do amor, que o amor dilacera. É muito lindo. Mas enfim, Carla, como você quer falar mais alguma coisa com você? Não, eu adorei ouvir a Ana, fiquei pensando também nisso, né, que você estava dizendo, que o Grande Sertão, acho que foi lançado quase 10 anos antes, né, da Paixão Segundo o GH, mas como tem algo em comum, né, isso que você estava dizendo, né, que o amor também é a degradação, fiquei pensando também um pouco nisso, né, e achei ótimo, Ana, assim, né, essa relação que você traz, né, como a Clarice ela vai colocando em alguns contos, depois ela traz para o livro. Eu não conhecia ainda esse conto, Seco Eu não Estudo. sei se do livro ela vai para as crônicas ou se da crônica ela vai para o livro. Não sei. Ela fala assim, não, ela não tem certeza se é uma crônica ou se é um conto, né? Eu acho que o mistério está no papelzinho que ela É, anota. mas é isso. Carla, mais alguma coisa, Carla? Não, por enquanto não, acho que está muito bem contemplado, Ana. Obrigada. Obrigada, Ana. Leila, boa tarde. Saudades de vocês, Linda, mas faz assim, falta. os sábados ficam difíceis, às vezes você não tem como se desvencilhar, né? E principalmente quando são encontros familiares, você não tem como mudar. Eu, às vezes, todas as vezes que foi possível, eu consegui me desvencilhar, mas esse último período foi muito intenso, vamos dizer Tá assim, entre boa, foi aspas. boa. Mas assim, saudade de vocês, que privilégio ouvir a Carla, privilégio ouvir a Ana, né? Que maravilha, né? Que atenção, que cuidado. E assim, o que eu queria dizer, né? Aí voltando pro livro, é que uma das coisas, né, que eu pensei a respeito sempre me parece que ela tivesse entrado, mas que tivesse familiarizada o tempo inteiro com estados intensos de estranheza, né? Isso a partir uma exposição que eu vi dela, e assim, queria muito ter tido tempo para ir procurar lá, eu acho que eles me conseguiriam esse material. Ela está pintando um quadro e ela tem essa mesma epifania, só que é um quadro e ela escreve e descreve esse estado, que ela não consegue terminar esse quadro, porque ela fica quase como na beira de um abismo, né? Então, o tempo inteiro, né? Do início da leitura até aqui, eu sempre fiquei pensando até que ponto, porque eu acho que ela arma muitas armadilhas para a gente, né? E que a linguagem toda é belíssima, eu concordo com vocês, é poética, né? Tem pérolas aí ao longo do caminho para a gente colher, mas assim, eu diria que as duas armadilhas seria a gente estar tentando entrar junto com ela na busca de um sentido, né? Nesse transe, né? Nessa epifania, mas o tempo inteiro é como se a gente achasse também, né? É, os resultados da busca ao longo do caminho, fala assim, não, mas agora sim, olha, ela pensa, né? O amor é isso, Deus tal, né? E aí tem o ginete e tal. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, né, que ela tem essa vida interior intensa, né, riquíssima, e esse talento, né, para a escrita, onde ela consegue dar forma através da escrita
dessas vivências, eu acho que essas vivências são familiares. Eu me pergunto, será que era arma? Isso ela monta, né? Tá, vamos fazer, né, um livro agora sobre uma mulher que... Eu não acho isso. Eu acho que ela, exatamente, ela entra e sim, aí a forma vem num segundo momento, né? E assim, foi legal, inclusive, a gente ouvir a Ana, né? Porque a Ana tem já essa tarimba de pegar, né, esses detalhes, né? Tem também um estudo por detrás, né? E uma capacidade. Mas assim, dessa vez, eu não podendo recorrer lá àquela tela, né, com o texto dela embaixo, eu resolvi dar uma olhada em algumas coisas. Na verdade, o que eu queria ter visto também era o filme. Não consegui achar o maledeto do filme até para poder fazer. Mas eu achei algumas coisas, né, interessantes, né? Então, para não ficar só no meu achismo, né? Vi uma crítica do Leandro Carnal muito bacana, né? Ele fala muito bem do livro. Vi um trechinho de uma entrevista dela, mas não quis ver toda essa entrevista, porque eu achei que também iria me contaminar, que eu queria ainda ficar no meu fio aqui, seguindo o labirinto, né? E também, nessa entrevista dela, ela diz o seguinte: a leitura, né, de GH, da Paixão segundo GH, ela fala, é para almas já formadas. Ela falou, não é para almas em formação, né? E aí ela fala de um professor que ela foi a ter com ela e que tinha lido 4 vezes A Paixão sob GH, era um cara cultíssimo, né? Aí ela conclui daquele jeito meio até áspero dela, ele não entendeu nada. Ao mesmo tempo, veio uma menina de 16 anos, né, que tinha lido a obra e aí faz comentários riquíssimos, né? Ela falou, e aquela menina, né, sem preparo nenhum, ela entendeu. Então, não adianta muito, o que ela fala de almas formadas, seria uma alma formada quanto à sua subjetividade. Eu achei muito legal isso e trazer para cá, mas não li, né? Mas eu achei um comentário que eu gostei muito e eu fiquei chateada do cara não ter colocado o nome dele por inteiro. Essa pessoa chama-se Léo, é um cara jovem ainda, e ele tem um blog que chama-se Livro Mundo. Isso eu achei porque eu estava assim, navegando pela internet, e pelo YouTube e achando coisas relacionadas. E ele faz uma análise muito honesta, né, e muito precisa, e ele fala, né, parte dessa epifania, dessa entrada nesse aposento, né, e que ela, ao mesmo tempo que ela se aterroriza nessa epifania, ela não quer sair. Na verdade, não é que ela não pode, ela não quer, ela fica fixada ali, né? E ele diz, né, que, enfim, essa experiência subjetiva acaba sendo desencadeada por coisas triviais. Apesar de ser uma experiência muito forte do ponto de vista subjetivo, ela é desencadeada por duas coisas muito simples, né? Por estar nesse aposento e pela experiência da barata. E fala dessa viagem que ela acaba fazendo em direção a uma temporalidade primordial. Gostei também disso, porque
Eu achei que é um pouco disso que se trata. E daí ele explica, por isso a barata, né? Porque ela cita em determinados momentos outros seres, né? Como seria outro ser observando tudo isso, a mesma coisa que eu. E ele fala, a barata, ele foi pesquisar, ela está na Terra desde os tempos carboníferos, 320 milhões de anos, quer dizer, ela é um ser primordial. Então, não é também ao acaso que essa barata está lá, apesar da gente, de maneira geral, morre de medo de uma barata voando no meio de qualquer lugar, né? E aí ele fala de uma experiência mística, e achei também muito interessante que ele coloca o seguinte: não é uma experiência religiosa, é diferente de uma experiência religiosa, ele coloca no cultural, né? É cultural dentro de uma cultura judaico-cristã. E e aí ele fala da paixão, né? A paixão, ela é definida a partir da paixão de Cristo mesmo, né? Definida pelos quatro evangelistas, né? Marcos, Mateus, São João e São Bem, enfim, dos quatro evangelistas, tem um evangelista que Lucas. me foge, Lucas, né? Que me foge o nome agora. Mas a paixão é também associada ao sofrimento da barata, fica ancorado ali na barata, aonde ela acaba ancorando também o sofrimento da humanidade. E mesmo Deus, né? Não é o Deus, né, da religião católica. Ela fala do Deus, né? Uma observação que a gente pode fazer, ela não fala de Deus absoluto, do Deus. O que o Deus, ela põe em letra maiúscula, né? Mas o que o Deus me responderia? Bem, enfim, para encurtar um pouco, né? Tem nesse capítulo, no fim do capítulo anterior e no que nós lemos, tem um ponto onde ela conclui que essa experiência, né, o ápice dessa experiência se daria comendo as entranhas da barata, né? E aí, analogia também com a religião católica, porque a comunhão, né? Ele fala, a hóstia é branca, né? Então, esse desejo, né, de chegar no ápice da experiência consumindo as entranhas da barata teria a ver com essa comunhão, né? Esse nojo também fica impedindo a transcendência, mas aí ela parte para algo que entra nesse trecho que nós lemos, né? Tem a questão do ginete, que é uma imagem maravilhosa, né? Esse ginete translocado que ela rouba, mata o rei, né? Ela cavalga, né? Parece o cavalgar do pensamento, o cavalgar dos afetos, né? Mas ele fala, o gosto da hóstia é neutro, né? E esse Deus estaria aí como uma primordialidade, né? E ela chega num determinado ponto onde ela acredita que a neutralidade, que é aquilo que ela está buscando, né, que está um pouco fora, né, se a gente for pensar desses extremos que ela está falando, mesmo do amor, né, o amor doçura, o amor confronto, o ódio, se despedaçar e uma série de coisas muito intensas, parece que o que ela quer buscar é essa neutralidade. Essa neutralidade estaria colocado nesse neutro da hóstia também, né? E
e numa experiência, né, de libertação. E aí ele diz uma coisa interessante também: a experiência da palavra nela vai além da experiência religiosa. Então, na verdade, esse Deus não poderia ser o Deus da religião, nem do judaísmo, nem o Deus da religião católica. Ele estaria além da questão religiosa, né? E estaria dentro de uma experiência de libertação. E ele fala, que eu achei muito interessante, tudo isso eu concordo com ele, a incapacidade de compreender a amplidão para os seres humanos, né? E a amplidão, a amplitude, ela é extremamente violenta para os seres humanos. E ele acha que isso está falando, ela está falando também disso, né? E que a experiência de libertação, ela propõe um trabalho, o trabalho dela no todo não é moralizante, não é? Mas ela propõe essa experiência de libertação e de questionamento permanente ao longo de todo o trabalho. Ela está buscando algo verdadeiro, né? Ela não está querendo mascarar e está buscando respostas fáceis, né? E o que ela quereria chegar e admitir seria as coisas sem nome, né? Ter contato e aceitar as coisas sem nome. Ora, mas se nós formos pensar, né, as coisas sem nome, elas não existem. Seria o impacto do real, né? As coisas que te impactam, para as quais você não tem como simbolizar, né? Elas são dor, simplesmente, são sofrimentos que estariam colocados ali para e passo, né, com os animais menos evoluídos. Bom, aí eu paro aqui, ele fala mais algumas coisas que vão estar no final, mas lá para frente tem mais. Ele fala mais algumas coisas, fala também do neutro, né? As coisas essencialmente boas são neutras, fala neutro é o gosto da água também, né? Ela acaba dizer, e, e nesse sem nome estaria algo que não é dizível pelas palavras e que o intelecto humano não consegue acessar. Então, portanto, essa busca que não se conclui, né? Ela ainda vai mais adiante, mas parece que termina muito mais por um esgotamento, né? Mas acho que a gente chega em mais algumas coisas. Então, assim, gostei muito e achei que valia a pena pegar, né, alguém que eu achasse interessante, né, tivesse estabelecido esse fio de meada, do que eu entrar, porque se eu fosse entrar e pegar os detalhes que me encantaram, eu iria de novo, né, ficar muito aprisionada neles, iria falar 2 horas aqui, né, e seria pouco. Mas, enfim, eu gostei desse texto aí que eu achei. Pena que não está o nome dele por inteiro, mas vou procurar. Um cara jovem ainda, mas eu achei muito legal as considerações dele. É isso, gente. Bela, que interessante esse estudo e que você está compartilhando também mais do o que você se identificou, né, dessa leitura que você fez. E eu também fiquei pensando um pouco nisso, né, desse neutro que você traz a hóstia, né, desse encontro com algo sagrado, porque parece que a barata ela também representa esse lado da integração, né? É um pouco isso, né? Como ela é continuada, como a barata é um ser continuado, um ser, digamos, né? Que está mais próximo de Deus, parece que ela também está tentando achar, né? O que poderia é, dar essa continuidade, né? Dar essa borda
tirar ela um pouco desse sentimento tão estranho que você traz, né? Assim, Sim, e que é muito interessante pensar nesse Deus além da religião. Acho que, sim, né, até ajuda um pouco a pensar, né? Bom, mas de que Deus então ela está falando? Que inferno seria esse? E eu achei muito bom você retomar também a orientação, entre aspas, né, da própria Clarice na sim. abertura do livro, né, quando ela diz a possíveis leitores, e que esse livro fosse lido por pessoas de alma já formada. Já formada, porque senão não aguenta É alguma. Não sei se interessante a porque gente tem, mas essa passagem que você trouxe, né, até do que você vai dizendo, ela está em busca de algo que forme, né, sim, que dê uma certa integração para ela, né? sim, Então é interessante, né, o quanto parece que a gente vai acompanhando esse processo dela, né, de sim. falando sobre o sofrimento, que eu acho que é interessantíssimo também, ela fala muito sobre a dor, o sofrimento, sobre o sentir, sobre os afetos. Porque ela é uma pessoa sofrida, né? Eu acho que ela tem uma história muito sofrida mesmo, né? E uma coisa interessante também, enquanto eu estava procurando, né, na internet, então apareciam várias janelinhas ali de pessoas que leram opinião assim, né, de chamada para o vídeo. Caetano, eu, eu quase psicotizei, eu quase enlouqueci quando eu vi. Outra pessoa também falou assim, nossa, a Fernanda Cândido, tem um trecho que a Fernanda Cândido fala assim, olha, eu li quando era muito jovem, eu confesso que eu fiquei muito perturbada, eu fiquei muito confusa. Então, assim, não é um texto nem um pouco fácil, né? Por conta Ainda disso bem que a gente tudo. está aqui de mãos dadas, né? Ah, mas sem sombra de dúvida. Ô, Leila, depois coloca o link que você buscou. Você tem o link? Eu vou pôr o link do livro, que é simplesinho, ele é só Livro Mundo. E o cara chama-se Léo, não tem o sobrenome dele, não tem outras informações, mas ele é um cara muito. E ele é um cara, ele indica livros, né? Tem vários livros ali. Sei, sei, Mas sei. eu vou pôr, vale a pena ver, sim. Bacana, E bacana. como a E outra GH coisa, não tem nome, né, Leila? Também. É, e também não tem nome, né? mas a gente pode falar essa coisa da massa branca da Bará é o corpo de Cristo mesmo, né? É a comunhão, na verdade, né? São todos os homens no único homem, né? Essa coisa. É, E ela traz, o mais interessante é que não tem não é o Deus, não é o Deus que ela encontra na vida, é, que ela se do dep- Deus, o Deus, oh, ela fala de Deus, é, né? é, é muito É bacana. interessante, E ela brilhante. fala que ela prefere o inferno, né, do que o paraíso, Ah, né? mas é claro que prefere o inferno. O inferno é muito mais animado, né? Você vê, o paraíso em qualquer lugar é É, é, assim, é é. desanimado, é um lugar muito desanimado. O inferno não, tá cutucando lá o outro, jogando para lá. E ela também tem um lance que ela Carnaval, fala da né? dor, a dor, Carnaval. é, Deus me livre, carnaval, inferno. Não, não tem mentira, mas quando ela fala da dor, ela fala de uma dor que é completa, não é a dor física, é a dor da maldade, de perceber a maldade da alma das pessoas, né? Que bonita aquela passagem também. E, é- Sim, e esse lance da descida para o inferno me lembrou muito Michelangelo na Capela Dante, o Dante inferno de também, né? Dante, quando eles Dante, meu Deus do céu, que descida é aquela coisa da cegueira, aquela coisa daquele. Você não sabe se você é, volta, né? é. Aquela Mas coisa. ela fala aí uma coisa também bem interessante, que é o seguinte, né? Ela fala da matéria viva. A matéria viva, bom, claro, se a gente olhar a natureza, a gente vê a natureza linda, maravilhosa, porque a gente quer ver as coisas bonitas, flores, tal, mas a natureza é cruel, né? Os bichos se devoram, se dilaceram, né? É o que ela fala, a matéria viva
se dilacera, né? É o Se conto, choca, é né? o Se conto amor, come, você Leila. come os outros. Ela vai para o jardim botânico, ela começa a enxergar uma natureza completamente, né, escura, né, uma coisa, aquela coisa da noite mesmo, uma coisa É, que não é, que inquieta, mas aquilo de alguma forma também excita, não é o bonzinho, não. não, Ela tá na visceralidade do processo mesmo. sim, E sim, é sim, coisa do devorar também. Ela fala da coisa do amor, eu te devoro-me. Essa frase dela também, que você se mistura, você quer devorar o outro, literalmente, né? Você e a gente confunde muito isso. E aí, a partir do momento que ela começa a ter um contorno, eu acho que o tempo todo ela está em busca de um contorno. Ela se desmonta, ela se liquefaz ali, e depois ela tenta colocar um novo contorno na vida dela. sim, É impressionante isso. sim. Mas depois me manda o link. Leila, Mando delícia, sim. muito bom te ouvir. Obrigada pela Muito, presença, pelo carinho. muito contente de estar aqui. Que os sábados te deixem participar um pouco Sim, mais. tá bom. Obrigada, querida, obrigada. Aninha, bem-vinda, Aninha. Aninha escreveu Tá poeta, Aninha. Depois você podia ler para a gente. Bonito que você escreveu, Ana. Tarde, tudo bom? A palavra é sua agora, Aninha. Vocês conseguem me ouvir direito? Tá um pouquinho, tá falhando um pouquinho, mas dá para ouvir. Ah, tá. É que eu mudei de cômodo de casa, que aqui no meu bairro, no sábado, é impossível Hum. participar. Às vezes eu fico quietinho. Hoje eu tive que mudar de cômodo. Eu falei, não, hoje eu tenho que falar alguma coisa. É, na realidade, ler, né, esse livro me causou várias sensações, né, ao percurso, né, desses anos até chegar até aqui, né? Porque ela escreveu esse livro, né, enfim, eu não era nem nascida. É, e por coincidência, né, ou não, enfim, mero acaso, eu nasci em 76, né, e ela faleceu um ano depois, né, em 77, a Clarice, enfim. Mas, para não fugir um pouco do assunto, né, da GH, vamos lá. É, esse livro eu consegui, para eu terminar mesmo, entender, assim, eu tive que ler ele várias vezes e voltei, né, depois da reunião da Casa Frida, né, que a Maria Augusta falou, olha, eu tive que voltar a ler o primeiro capítulo do livro. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que voltar tudo de novo e ler de trás para frente, né, porque eu já tentei ler também esse livro de trás para frente, viu? Faz muito sentido ler ele de trás para frente. Aí eu fui lá de volta e peguei o livro lá na biblioteca, no mesmo lugar. Eu não, por incrível que pareça, eu fiquei 5 anos trabalhando em uma livraria e eu nunca li esse livro. Para falar a verdade, a Clarice, Lígia, tem certos autores que eu não compro os livros. Eu faço questão de ir no mesmo lugar onde me deu sensações boas e eu volto sempre lá e pego lá, que está lá, os livros vão estar lá sempre. Enfim, na página, falando de livros, enfim, a Lélia falou do Deus, né? Que a Clarice, apesar de ter nascido na Ucrânia, ela nunca falou qual religião, ela nunca seguiu uma religião. Porém, o Deus, né, a Bíblia, estava sempre presente. E nesse livro, eu achei eu fui procurando e pesquisando, igual a Ana faz, às vezes, não sei se faz muito sentido, mas para mim fez. Na página 130 do livro, quando ela fala, eu tenho essa edição da Rô, pode ser que mude a página. Na página 130, quando ela fala, se fizeram isso com o ramo verde, o que farão com os secos? Aí, pesquisando lá na Bíblia, eu fui tá no capítulo do evangelista, né, que a Lília falou dos evangelistas, Marco, enfim, tá no de Lucas, que é bem no capítulo 23, no versículo 31, que fala basicamente da crucificação de Jesus Cristo, né, de todo aquele sofrimento que ele teve para morrer, né, que ele morreu crucificado na cruz. E, de certa forma, a GH, quando ela se livra, né, do feto, ela, de certa forma, está crucificando, né? E, ao mesmo tempo, ela está meio que julgando ela a si própria, né? A escolha que ela fez. E enquanto estava lá na Bíblia, né, o filho do Deus, né, estava sendo crucificado no meio da multidão, enfim, ele tinha um grupo de mulheres chorando, né, chorando copiosamente.
pelo fato de Jesus estar sendo crucificado. E ele para e olha para aquelas mulheres e falam assim. Esse já está no versículo 29. Ele fala assim: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, que nunca deram à luz e que nunca amamentaram. Então, eu acho que, no caso, a Clarice quis dizer, né, de certa forma, criando esse personagem GH, né, de certa forma, ela quer ser feliz, né? Ela acha que, de certa forma, ter um filho, ter a continuação dela mesma, ela vai viver em constante sofrimento, porque não é fácil, né, ter um filho. É como se tivesse a tal da terceira perna, né, que sempre vai falar, ou igual algumas mães sempre falam, sempre ouço, que é como você ter um coração fora de si, né, pulsando. E eu acho que a GH nunca quis isso, né? Ela queria ser feliz, e eu acho que, de certa forma, ela tendo esse filho, né, ela não ia ser feliz, assim, entre aspas, né? Não que ela não fosse ser feliz, enfim, talvez ela fosse, né? Mas ela não seria, ela sofreria menos. Eu acho que nessa epifania de ter o feto de fazer o aborto, eu acho que ela achava que ela não ia sofrer tanto, né? Ela não ia passar por essa crucificação da morte, enfim. E no caso, ela sofreu, né? Porque ao mesmo tempo ela sempre fala de dor, de, de algo que é carnal, enfim, que continuando, tendo a continuação dela mesma, ela seria como se ela tivesse acréscimos na vida dela, né? E, e isso ela nunca quis, né? Por isso que ela não foi até. Eu acho que é isso, o que eu achei desse pequeno trechinho. Embora, né, mesmo não tendo algo meio que religioso, enfim, mas foi isso que eu entendi dessa vez, né? Eu tentei me focar mais nesse pequeno trecho, porque senão eu ia fugir um pouco mais do assunto. E é isso. Obrigada a todos. E é muito bom estar aqui novamente. Aninha, obrigada a você, que é interessante, né, Maria, você está fazendo falta também aqui com a gente, né, mas nesse processo de você retomar a leitura, você já fez de trás para frente, agora você retomou, e aí eu fiquei pensando nesse recorte que você faz, e me veio de novo um pouco algo que a Leila estava dizendo, né, desse... é, desse caminho que a GH vai tentando achar uma continuidade, né? Que acho que tem isso que você está dizendo, né? A continuação seria ter um filho, né? No caso, uma das continuações possíveis, né? Seria ter um filho. Mas então, se isso não vai acontecer, como que ela consegue então se integrar, né? Depois de tudo que ela viveu, das perdas que ela passou, parece que ela está mesmo num processo de elaboração das perdas, né, também que ela viveu, né, assim, a própria GH, né, quando ela vai trazendo o que é essa santidade humana, que é muito mais perigosa que a santidade divina, né, desse trecho que você traz um pouco, né, da crucificação de Cristo. Mas é muito interessante mesmo, como tem muita dor, né, como a Lena também falou, parece que é uma personagem que sente, né, que se aprofunda, né, que embarca mesmo nesse abismo dos sentimentos, né, porque ela tem uma sensibilidade muito grande, né, assim, principalmente a dor, como se a dor fosse uma, uma fiel escudeira dela, né, como um sentimento que ela está muito acostumada a viver, né, conviver com a dor. Então, enfim, fui pensando um pouco nisso, Mas mas queria te... ela fala, a Carla, também da barata, né? Que ela falou assim, a barata deixou, ela pode morrer, né? A barata está morrendo lá, mas ela deixou a sua prole, né? E eu não tive, né? Num determinado ponto, ela fala se lamentando de não ter tido filhos. Ela não iria deixar essa eternidade, né, nos filhos. E a barata, sim, ia ter tido, sei lá, não sei quantos filhos por aí, né? Ela menciona claramente isso, né? E depois, isso que a Ana Cláudia coloca, né? Ela fala da imortalidade também, Da lembra? imortalidade, exato.
se tornar Experiência de imortal, mas é imortalidade. Isso. bacana. Muito bom, Aninha. Obrigada. Tá sem som, Ana. Ana, tá sem som. Ah, tá, desculpa. Não, era só isso mesmo. Eu acho que tem outras pessoas querendo falar, mas é só para finalizar, que são sentimentos bem complexos, né? A partir do momento que uma mãe decide ser mãe, ter o filho, né? Porque, às vezes, é uma gravidez involuntária, né? Como, às vezes, as mães chamam que foi um acidente, né? Não foi algo planejado. E deve passar várias coisas na cabeça de uma mãe, né? Porque em que mundo eu vou colocar essa criança, né? Essa continuação de mim? Será que ele vai ter os mesmos sentimentos, as mesmas aflições, vai sentir as mesmas dores? E eu acho que é isso, que mesmo ela não continuando, ela acaba sentindo dor da mesma forma. É por isso que ela fala muito do paraíso e do inferno, né? Acho que ela quer alcançar o paraíso, mas ao mesmo tempo ela vive aquele inferno astral interior, né? Dentro dela mesma. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Aninha. Obrigada pela participação. Depois coloca o que você escreveu no site também, tá? Tá lindo, tá lindo. Olha a Clarice mexendo com as pessoas, tão bonito que você escreveu. Obrigada, Aninha, pela participação. Obrigada pelo carinho, viu? E a nossa querida também, a nossa guardiã, Aninha estava na Livraria da Vila quando a gente estava fazendo encontro presencial e ela, a nossa fiel escudeira, ajudou a gente pra caramba. Isso. Ai, Cláudia, vou contar os bastidores daqueles sábados à tarde. Olha, tinha muita coisa. Posso falar algo rapidinho? Vai ser 2 minutinhos. Tinha Isso eu nunca contei para a Cláudia, eu acho. Não, eu nunca contei. Antes é só para deixar um gostinho para o pessoal, enfim, mas serei breve. Antes dos encontros, né, que tinha, enfim, os sábados geralmente eram bem movimentados na livraria. E os encontros eram às 4, o mesmo horário. Só que o horário, depois ao meio-dia, é o horário que esvaziava um pouco a livraria, né? E juntava todo mundo e falava assim, gente, vamos arrumar o cantinho das lagartixas, né? Daqui a pouco elas vão chegar aí. Dona Lúcia era sempre uma primeira que vinha. Enfim, e tinha poucas cadeiras, que no início eram poucas pessoas, né? Então tinha muito aqueles banquinhos, enfim. Aí tinha uma menina do infantil, que era mais planinha, ela ficava imitando a Cláudia. Ela sentava numa poltrona, colocava as fotos falando, não, aqui quem vai sentar. E a gente ficava tentando adivinhar quem ia sentar em cada lugar. Aí uma vez ela foi após o almoço. Ela sentou e ficou falando, olha, tentou de imitar, né? Olha, meu nome é Cláudia Belintani, eu sou mediadora da Confraria das Lagartixas, aqui não pode falar sobre religião e política. Ah, que figura. Obrigada, Aninha, pelo carinho, pela lembrança. Tempo bom, mas aqui está muito gostoso também. Obrigada, Ana. Agora a gente vai finalizar com a Maria Antonieta, por causa do horário, mas tem tempo ainda. Maria Antonieta, a palavra é sua agora. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Não, é só um pequeno comentário. É, eu vejo, assim, na leitura da Clarice, que ela tem, assim, uma angústia, né? O tempo todo, e querendo responder o enigma, que, na verdade, é um mistério. Então, todos nós, eu acho que uma vez na vida a gente mergulhou sobre essas questões, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós somos. E eu tenho a impressão também que ela escreveu esse romance quando ela já estava com, acho que 40, mais de 40 anos, né? Então, ela tem, assim, muita cultura, eu acho, tanto judaica como católica, porque ela estudou no colégio católico, né? Mas ela morou em Recife, e Recife tem muitas sinagogas lá. Então, eu tenho a impressão que ela também deve ter recebido educação também judaica. E quando ela fala da barata, que ela é antes do passado, quer dizer, é dos primórdios,
o Gênesis já mostra isso, né, na Bíblia, que nós somos assim seres que a gente não tem ideia de quando começou tudo. E quando ela fala assim do Deus, eu tenho a impressão que ela está falando do Deus judaico, porque no judaísmo ah, a relação da pessoa com Deus é muito próxima, não é como a relação de Deus no catolicismo, que a gente parece que coloca Deus muito distante. E a relação dela com Deus, ela fala do Deus, parece que é um Deus mais próximo dela, né? Então, eu vejo assim que ah, ela também coloca muito o verbo ser, como a Ana mencionou. O verbo ser, logo no início do Gênesis, né? O nome de Deus o meu nome é Eu Sou. Então, esse verbo é o nome de Deus. Então, eu acho algumas coisas assim que eu percebo que ela tem muita religiosidade, sabe? E ela questiona muito assim a nossa condição humana. Então, eu acho que ela busca a felicidade e sempre em busca do outro também. Sempre em busca do outro. Você só é feliz se você também for feliz, se você se amar e amar o outro. É mais essas considerações. Eu estou lendo o livro assim, meio picado, sabe? Tem uma parte que eu não li. Então, porque eu estou lendo outras leituras e acabo. Esse livro, realmente, eu até falei para minha irmã, né? A Leila, que conhece a minha irmã, Maria Cristina. Falei para ela, olha, esse livro não dá para você ler no ônibus, porque eu leio muito no ônibus. E, então, eu falei, esse livro você tem que ficar voltando, né? E como não deu muito tempo, então estou lendo assim meio corrido, né? Mas são algumas considerações que eu peguei, né? Assim, que me chama muito a atenção. É só isso, então. Obrigada. Maria Antonieta, que coisa, verdade isso. Ela vai lá atrás, nos primórdios da existência, né? Como ela vai buscar isso. E como ela tem esse conhecimento que ela tem é uma coisa impressionante. E ela briga com Deus o tempo todo, Isso. contesta o tempo todo, né? E uma coisa interessante que ela traz, que a tormenta do homem é o livre-arbítrio. É a nossa capacidade de escolha, porque ela fala que os bichos vão por instinto, né? Que eles têm o destino já traçado de alguma forma. A barata tem a vida dela já definida. E nós não. Nós fazemos escolhas na vida, né? E isso atormenta ela o tempo todo. E é uma mulher, de fato, que tem a formação judaica, né? A gente está lendo agora, né? Junto com a Casa Frida, a biografia do Benjamin, que o Benjamin Moser escreve sobre a Clarice, tem toda essa formação, essa família deixou esse legado, o pai fez questão de passar toda, né, a religião, os costumes, né? Mas o que eu acho interessante também, Maria Antonieta, é que a Clarice não traz isso. Ela, em momento algum, você pode pegar todas as entrevistas da Clarice, as escritas, ela fala, claro que ela vai falar da Bíblia, ela fala do Antigo Testamento, ela fala do Gênesis, ela fala ela mistura, né? E ela traz a história do catolicismo também, mas ela não se coloca dessa forma, é impressionante como ela lida eu acho isso maravilhoso, ela lida como um todo, né? Isso. Não nomeia, né? É bacana. Ela entra nesse rito de passagem, ela desce no inferno, ela tem o lance da filosofia, dessa inquietude, desse, ela desvendar a existência, né? Que ela traz esse tempo todo, mas ela não se nomeia.
De nenhum momento ela fala que é isso ou aquilo, ou eu sou isso, ou eu vim daqui. É, É bonito isso. é, ela busca assim a liberdade, né? E o interessante é que também ela frequentava assim até cartomante, frequentava acho que umbanda, ia em tudo. Tudo, é E, congresso de mas bruxaria, é é, isso é, mesmo. o mais interessante é que ela não está assim julgando. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, né? Ou então isso é pecado, ou aquilo não é pecado, né? Mas ela está vendo a construção do ser humano assim para chegar em alguma coisa e que no fim é o Deus, mas que Deus também é o total, não é, né? Não tem assim o Deus católico é o melhor, ou o outro, né? Pode ser. Então, eu acho que aí é que a gente aprende que a gente tem que lidar com a diferença, Uhum, uhum. né? É, É isso. eu só queria fazer um comentário também da sua fala, que pensando, né, como se ela fosse uma teóloga, né? Ela está falando de todas as religiões que de Uhum. alguma forma dá um sentido para a existência humana também, né? No sentido de do que é permitido, o que não é, de como a gente se relaciona. E eu achei muito interessante quando você traz do contar com o outro, né? De que a gente precisa do outro, porque ela também está aqui no livro o tempo todo dizendo dessa mão que não pode soltar, né? Que é uma mão de um outro. E que é o que fica na lápide dela, né? Essa frase que a Ana já trouxe aqui pra gente também, que é isso, né? Essa é a felicidade, você poder dar sua mão, ter alguém para você dar a mão. É algo tão simples, mas também tão difícil, né? Você ter alguém, né, que está com você, que está do seu lado, que está nesse percurso da vida que muitas vezes a gente não acha um sentido exatamente para as coisas que acontecem, né? Seja uma perda de um filho, seja o encontro com uma barata, seja, né, esse abismo existencial que muitas vezes a gente entra, como a Leila trouxe, né? Mas tem isso talvez tem redenção, né? Que ela diz, tem coisas que não têm redenção, que como a dor, né? Tem uma dor ali que é impossível de se achar uma redenção. Mas esse outro dá, né? Nessa parceria, né? Na roda que a gente estabelece de ler junto, né? É uma forma da gente caminhar juntos também. Mas é muito, muito bom ouvir assim, essas diferentes percepções, perspectivas. Sim, Leila. É. A Maria Antonieta falou da Bíblia, né? Eu me lembrei aqui que a linguagem bíblica é muito bonita, eu acho maravilhosa. E aí, assim, né? Deus, né? Ela falou aquele que é quando, quando Moisés sobe o monte lá para pegar as tábuas, né? Não, vê lá, acho que a sarça queimando, ele pergunta quem é. Aí a voz, aí é Deus do catolicismo, responde: Eu sou aquele que é. Ponto. Pois é. É lindo, né? É lindo e impõe, né? É aquele que é. Muito legal. E a Clarice usa muito o verbo ser, né? É, É interessante isso. é, É sempre. como, como a Ana Danilo tinha salientado, né? Muito habilmente ali. Mas é isso. Mas, gente, então, vou esperar vocês agora no próximo sábado. Leila, por favor, mexe na agenda aí com a Clarice novamente, né? Com o Não, conto essa maravilhoso. tem que vir de qualquer jeito. Isso. Gente, o filme é ótimo, o filme é muito bem feito, o roteiro é maravilhoso. Estou esperando vocês. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. E sábado estou esperando vocês. Um beijo grande. E até o Carmen, próximo encontro da biografia, que vai ser o final, né? Quer dizer, O arremate vai final, né?
Não, é. Obrigada, gente. Obrigada, Beijo. Bom carnaval para vocês. Monique. Obrigada, Ana. Denise, um beijo. Sônia, obrigada, querida. Obrigada pelo carinho. Denise, obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Até sábado que vem. Estou esperando vocês. Tchau, Aninha. Tchau, Monique. gente. Obrigada. Até mais. Obrigada, querida. Obrigada, Inês. Obrigada, Cicely. Obrigada. Tchau, meninas. Boa noite. Leila, obrigada, hein? Beijo. Te espero lá. Denil, um beijo, querida. Obrigada.